temos trabalhado durante o ano é atitude, e estamos na letra D, e essa letra, ela manifesta para nós a palavra dedicação, e temos ouvido a respeito disso cada domingo à noite, e eu quero continuar nessa temática falando sobre dedicação. Hoje, em especial, dedicação de vidas, de forma literal. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, nós vamos ler. Todos já encontraram? Acessaram? Ou ligaram suas Bíblias? Vamos orar mais uma vez, antes de nós lermos o texto. Pai querido, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar sobre a Tua palavra, compartilhar sobre o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado por tudo que já experimentamos, manifestação tremenda do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja que se reúne aqui. E eu quero colocar diante do Senhor nesse momento a minha mente, o meu coração, os meus lábios, para que pela Tua misericórdia o Senhor possa usar neste momento, Pai. Mas também te peço, de forma sobrenatural, toma conta, Pai, da mente de cada um de nós aqui, de todo o Teu povo que aqui está, daqueles que estão cultuando através das redes sociais, e faz com que, Pai, a nossa mente e coração também esteja contrita diante do Senhor, buscando aprender, buscando ouvir, buscando receber do Senhor o que Tu tens como dádiva para nós. Obrigado mais uma vez pela graça do Senhor derramada sobre todos nós, Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: sempre damos graças a vocês, graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Nós hoje pela manhã conversamos sobre a carta também do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3. E nós falamos a respeito de uma salvação dinâmica. E que não se assustem, não achem que isso é heresia, mas querendo dizer que a salvação, ela precisa se tornar operosa dia após dia.
Nós não podemos declarar Cristo como Salvador e Senhor e o Evangelho ser um Evangelho apenas de lábios. O grande desafio da palavra do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses é que o nosso Evangelho, a nossa fé se torne operosa a cada dia. Interessante que existe um link direto, uma relação direta. É o mesmo apóstolo agora escrevendo aqueles que faziam parte da igreja em Tessalônica. E agora ele escreve usando palavras muito parecidas e com certeza o motivo e com certeza o objetivo era o mesmo. Fazer o despertamento daquela igreja, daquele povo, para que o evangelho se tornasse cada dia mais operoso. E a partir aqui, exatamente do verso 4, ele diz o seguinte, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: nós sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. A mesma coisa. O mesmo desafio, o mesmo despertamento que ele escreve aos Filipenses, ele escreve aos Tessalonicenses. E ele diz: olha, é muito bom, é gostoso demais ter a igreja bonita como está hoje. É muito gostoso ter programações muito bem elaboradas. É muito gostoso a gente poder ter a certeza que o culto que é prestado aqui é um culto que faz com que todo o corpo se mova de forma feliz para prestar esse culto. Mas a adoração é outra coisa, é outro lema que nós temos defendido. Aqui dentro nós celebramos. A partir daquelas portas nós adoramos. A vida de adoração de uma igreja está fora das quatro paredes da igreja. A vida de um discípulo de Jesus está além das portas de uma igreja. Ela está no dia a dia, ela está no meu trabalho, está na faculdade, está na minha casa. A igreja do Senhor caminha sobre a cidade. A igreja do Senhor caminha sobre o país. Ela está trilhando todos os caminhos desse nosso estado e do nosso país. Aonde você está, a igreja do Senhor está. E o desafio de Paulo é: aonde a igreja do Senhor está, não pode haver inércia, não pode haver dúvida de caráter, não pode haver dúvida a respeito de que o que se prega, se vive. E nós falhamos, filhos. Eu falho, vocês falham, todos nós falhamos. Somos seres humanos, entendemos isso. Mas precisamos a cada dia pedir a Deus sabedoria, para que à medida que nós falhemos, nós possamos pedir perdão a Deus e possamos restituir a quem nós machucamos, a quem nós esquecemos, a quem nós negligenciamos. O evangelho não pode ser um evangelho só de palavras, precisa ser um evangelho que ultrapasse a minha boca, que chegue às minhas atitudes, aos meus olhares, que chegue às minhas mãos. O evangelho do Senhor Jesus, ele precisa ser vivenciado de uma forma plena. Quando eu falo de evangelho, de uma vida plena, e isso pode parecer para alguns: pastor, o senhor está sendo muito ousado, o senhor está querendo dizer que talvez outras religiões, outras formas de adorar a Deus também manifestem essa fé operosa? Eu posso dizer a vocês o seguinte, filhos: nos meus 53 anos de idade, eu já vi Deus agir de forma maravilhosa em lugares que vocês nem imaginam. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui é algo que, desde que eu conheci essa história, mexeu com o meu coração. Mexeu com o meu coração. E eu pude entender a grandiosidade de Deus, a forma maravilhosa, a multiforme graça de Deus,
que se espalha sobre a face da terra. E eu pude entender que eu seria completamente uma pessoa completamente insana se não percebesse que o meu Deus, que o seu Deus é um Deus grande e ele não cabe na minha caixinha. Ele não cabe na minha forma de entender Deus, porque ele está acima de todas as coisas. Eu quero compartilhar com vocês sobre a história de um homem e que mexeu com uma comunidade ou com muitas comunidades sobre a face da terra. Esse homem, aos 16, 17 anos de idade, ele nasce em uma aldeia chamada Tremelo, próximo de uma cidade chamada Louvânia, na Bélgica. Isso por volta de 1840, muitos anos passados. E esse jovem nasce no meio de uma família com outros vários irmãos, se não me engano, 8 irmãos, e ele, desde cedo, desde a sua adolescência, desenvolve um carinho, um cuidado muito grande pela religião. E exatamente aos 18 anos, ele tomou uma decisão. Ele quer ser sacerdote, ele quer ser padre. E a família, isso era um grande privilégio nesse século, não é? 1840, isso era um grande privilégio. Então a família se mobilizou e o encaminhou para um centro preparatório. E ele ali se formou, ele se tornou padre. E logo depois da sua formatura, ele ouviu sobre um chamado, uma necessidade da Igreja Católica da sua época, que foi um chamado exatamente na sua paróquia, na jurisdição da sua paróquia. E o bispo que ali estava convocava padres para estarem fazendo uma viagem para abençoarem uma comunidade no Havaí. E aí você diz, rapaz, isso é um chamado maravilhoso, né? No Havaí. E aí, essa era a ilha, vocês já estão vendo aí? A ilha de Molokai, no Havaí. Na verdade, Molokai é uma das ilhas de um grande arquipélago no Havaí. E não era uma coisa tão simples não, filhos. Não eram férias onde ele ia experimentar as maravilhosas praias e o maravilhoso clima do Havaí. Ele ia para ali porque aquela ilha era uma ilha designada pelas autoridades locais, as autoridades do Havaí, que estavam em Honolulu, capital do Havaí. Eles determinavam que aquela ilha era uma ilha abrigo, que quando a gente conhece a história, a gente vê que não era um abrigo, era um depósito de pessoas acometidas de lepra, pessoas acometidas de hanseníase. E esse convite foi feito. E um dos colegas dele de turma se disponibilizou antes dele e disse: eu vou. Mas alguns dias antes da viagem, esse colega foi acometido de tifo e não pôde mais ir. E automaticamente ele disse: eu vou, eu estou indo para lá. A princípio era uma viagem não tão delicada, havia uma responsabilidade muito grande, mas aonde eles estariam, na cidade de Honolulu, eles não estariam diretamente ligados àqueles acometidos de lepra, eles dariam um suporte um pouco mais distante. E aquele homem passou 9 anos na cidade de Honolulu, tentando de todas as formas cuidar daqueles homens, mulheres e crianças leprosas, mas à distância ele sentia muita dificuldade.
Tem outras imagens da ilha, só da ilha, tá bom? Enquanto tiver imagem da ilha, olha que coisa linda, né? Olha só. Joia. Até a última da ilha. E você vê assim, isso é um paraíso. Realmente é lindo. Deus criou ele maravilhoso, mas os homens tornaram esse lugar um lugar fúnebre, um lugar de morte. Ali as pessoas eram depositadas para morrer. Não se tinha como resolver a lepra naquela época. Então eram pessoas condenadas à morte. Aquele homem viaja, aquele homem fica ali naquela cidade aproximadamente 9 anos, e ele decide, ele toma uma decisão que muda radicalmente a vida dele. Ele chegou lá com 19 anos, passou mais 9, ou seja, aproximadamente 30 anos de idade, ele toma uma decisão. Eu preciso cuidar desses homens e mulheres de perto. E ele viaja para a ilha de Malacói, e ele vai morar no meio dos leprosos. E começa ali uma grande revolução naquele lugar. Aquele homem foi vocacionado para aquilo. E ele constrói a primeira igreja naquele lugar. Ele começa a construir as primeiras casas. E ele começa a mobilizar o governo local. Ele começa a mobilizar todas as pessoas, a própria igreja católica em todas as áreas, dizendo: vocês precisam fazer alguma coisa, isso não pode continuar acontecendo. E ele não só cuidava do leproso, ele começou a alimentar, porque aquelas pessoas tinham dificuldade até do alimento chegar ali. E ele ensinou aquelas pessoas a cultivarem o seu próprio alimento, começou a transformar aquela comunidade em uma comunidade esperançosa. E depois de mais de 16 anos trabalhando dentro daquela comunidade, ele fazendo o seu asseio num determinado dia, com água quente, porque tinha que ser água quente para poder, dando germes, era uma das únicas coisas que ajudava a combater a lepra. Ele percebe que lavando um dos seus pés, ele não estava sentindo a água quente. E aí ele já deduziu que ele tinha adquirido também a lepra. E ele foi procurar uma consulta com o médico, e o médico confirmou isso. E ele estava, a partir daquele momento, também com lepra. Uma das coisas que chamava a atenção daquele homem ali, é que as cartas que ele escrevia para todas as pessoas, buscando ajuda para ministrar na vida daquelas pessoas, é que ele sempre dizia: nós precisamos de vocês, nós somos um povo necessitado da ajuda de vocês. Ele sempre se incluía como um daquela comunidade, um leproso ali. E dizem já aqueles que o conheciam de perto, que ele já tinha tomado posse disso há muito tempo, ele já sabia qual era o destino dele, e tanto que ele foi chamado de forma, não se sabe se pejorativa ou carinhosa, ele foi chamado de o louco de Molokai, ou o kamikaze de Molokai. Um homem que foi sabendo que não voltaria. A sua própria família sabia disso. Esse homem chama-se Joseph de Voester, um belga, e eu queria mostrar a vocês, isso daí é um grupo de crianças, filhos de leprosos, que faziam parte dessa família, dessa comunidade, e isso daí foi um dos primeiros corais. Ele montou uma escola de música, Adriana, com toda a comunidade que sofria com hanseníase. E aí era um coro com crianças. E logo depois tem uma outra imagem, mostra essa primeira, pode dar mais um clique. Esse daí é o Joseph Wurst, mais chamado como Padre Damião, e essa imagem foi quando ele chegou na ilha de Molokai. E agora vocês vão conhecer Damião.
no último ano, depois de quase 20 anos na ilha, isso aí ele tirou poucos dias, essa foto, poucos dias antes de falecer. Pastor, eu sei, o senhor tem tantos ícones evangélicos para a gente mencionar. Tem sim. Jim Elliot, homem espetacular sobre essa terra. Mas Deus colocou no coração de eu falar sobre Padre Damião. E mostrando que Deus age de forma sobrenatural e muito além do que eu imagino. E filhos, isso é a personificação da dedicação de uma vida ao Senhor. Assim como foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, assim como talvez seja você, assim como eu mesmo tenho tentado fazer, esse homem é um homem que fez diferença sobre a terra. É um homem que se aplica diretamente a vida dele ao texto do apóstolo Paulo. Quando ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Eu vou trazer aqui exemplos de qualquer pessoa que ama a Deus e que faz um trabalho com dedicação plena. Sempre vou trazer aqui pessoas que Deus levanta sobre essa terra, muitas vezes de uma forma muito diferente do que a gente acha. Eu não estou fazendo apologia, filhos, à religião. Eu estou fazendo, sim, a defesa de um evangelho genuíno. A defesa de um evangelho que muda a vida de pessoas. Você sabe, esse homem, ele promoveu o início de uma ONG que trabalha hoje em mais de 25 países e que no decorrer de todos esses anos já ajudou, já ministrou, já ajudou a curar e já cuidou até o último dia de vida de mais de 400 mil pessoas acometidas de hanseníase. Uma atitude de dedicação de vida plena ao Senhor, porque foi uma atitude kamikaze. E aí eu trago para mim, sabe, filhos? Eu trago para a igreja do Senhor Jesus. A gente tem tido alguns desafios na igreja. Eu vejo o Jônio chamando o pessoal, tem um desafio, vamos fazer um serviço real, vamos trabalhar, vamos fazer os nossos filhos serem meninos e meninas que amem a Deus e que honrem a Deus. Eu vejo aqui o João Batista dizendo: pessoal, a gente precisa de gente para a gente fazer um trabalho bacana, cuidar da comunidade, cuidar dos nossos bens, do patrimônio que Deus colocou em nossas mãos. Eu vejo outras pessoas clamando: olha, tem um trabalho com o sopão que a gente já fez muitos anos ali na primeira igreja do Recife, e hoje tem um grupo que tomou a frente e está indo lá também, cuidando de gente a noite toda, trazendo uma sopa, um pão e ministrando a palavra para eles. Mas são poucos os que escutam. Às vezes a gente parece que está falando com um coração tão frio, tão duro, que não consegue se incomodar, não consegue ter compaixão como Cristo teve quando sobe no monte e olha a todos que estão ali querendo ouvi-lo, e ele diz: olha, isso mexe comigo, eles são como ovelhas sem pastor. E diz que isso mexeu em Jesus de uma forma que era como se estivesse mexendo as suas entranhas. Hoje a gente, às vezes, pode estar passando por alguém caído na rua, alguém que está alcoolizado, alguém que está drogado, alguém que está vivendo. Filhos, eu estava nesses dias, esses dias têm sido aqui em Recife frios, né? Temos tido uma mudança de temperatura
que acontece poucas vezes em alguns anos. E eu gosto muito da água fria. E chegou um momento que eu disse, rapaz, não vai dar para ficar com água tão fria, né? E aí eu fui, recoloquei o chuveiro elétrico, e aí, nesses dias estava bem frio, teve um dia que estava muito frio, à noite, e aí eu liguei o chuveiro e comecei a tomar um banho com aquela água morna. Eu digo, Senhor, uma coisa tão simples, não é? Num momento de frio, a gente tem a oportunidade de abrir o chuveiro e ter uma água morna, tomar um banho tranquilo. E quantas vezes a gente agradece isso ao Senhor? Porque tem gente agora que nem banho pode tomar. Está debaixo das marquises, em cima de um papelão, num frio tremendo, vai virar a noite ali. Às vezes é um cachorro do lado que um fica aquecendo o outro. E eu não agradeço ao Senhor todos os dias porque eu posso ter uma água aquecida. Coisas pequenas, sabe, filhos? Que às vezes não mexem com a gente. A gente acha que isso é normal. A gente trabalha é para poder pagar a conta de luz, comprar um chuveiro elétrico e tomar banho morno. É verdade, filhos? É assim que acontece? A palavra de Deus diz que Deus nos dá as bênçãos, não para que elas sejam depositadas sobre nós mesmos, mas que nós possamos fazer com que elas transbordem de nós e possamos abençoar outros. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Isso me preocupa, porque eu digo, se em coisas como essa, que a gente não agradece por um copo com água, em um filtro de água mineral, quem é mais hoje que toma água da torneira ou fervida? Todo mundo tem um filtrozinho de água mineral em casa. A gente não agradece mais sobre isso. A gente acha que isso é mais do que normal. E aí eu pergunto, se somos pessoas com esse tipo de entendimento, com esse tipo de conceito a respeito de gratidão no coração e de ministração na vida de outros, queridos, quando tivermos um chamado claro do Senhor, como o Padre Damião teve, qual vai ser a nossa atitude? Eu vou estar pronto para enfrentar verdadeiramente as necessidades de um mundo sem Jesus, as lutas de um mundo sem Jesus? Eu vou estar pronto para isso. Isso tem mexido comigo dia após dia, e eu sei que mexe com muitos de vocês. Isso é algo que incomoda o coração da gente. Eu fico aflito quando eu escuto mensagens, quando eu visito igrejas, quando eu vejo em televisão gente que só fala de prosperidade, filhos. Gente que não fala sobre misericórdia sobre o outro. Gente que não fala sobre a necessidade de arrependimento. Tem gente que está pecando, gente que vive no erro e acha que isso é normal. Não é, filhos. Gente que está traindo a esposa, gente que está traindo o esposo, gente que tem conversas dúbias em celular, gente que tem um Face para a esposa e filhos verem, tem outro que ele é escuso, é um Face diferente para ele fazer outra, para ele viver outra personalidade, e está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Tem gente que tem o seu negócio e que diz que é um cristão, mas não honra os tributos que tem que honrar. E eu sei como é difícil no Brasil. Eu sei como é difícil. A gente gere uma igreja. A gente sabe como é difícil ter que contribuir e muitas vezes não ter a contrapartida da contribuição. Mas a palavra de Deus nos diz que o cristão é para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Porque se eu não for fiel nisso, eu não vou atender um chamado kamikaze como o Padre Damião aceitou. Nunca. Nunca. Se eu não sou fiel nas pequenas coisas do dia a dia, eu não vou conseguir ser fiel a um chamado do meu Senhor para amar o mundo que está aí fora, para amar pessoas que não o conhecem. Eu não vou tomar essa atitude. Eu não vou tomar.
Padre Damião é sim, para mim, uma inspiração. Como é Tim Elliott, como é Spurgeon na sua história, como foi Russell Shedd, Edson Queiroz, Billy Graham, todos homens que entenderam que o evangelho não pode ser somente de palavras, que a salvação tem que ser operosa. A gente tem que caminhar de uma forma diferente. Como eu fico feliz quando eu vejo alguém se mobilizar, sem precisar dizer nada a ninguém, e entrar na casa de outra pessoa e levar uma cesta, e levar, sabe, um dinheiro para ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água, sem precisar alardear isso. Vai lá e faz, porque Deus incomoda e ela atende o chamado. Como é bom. Essas são pessoas que provavelmente serão outros kamikazes, como Damião foi, como Tim Elliott foi. Queridos, existe uma luta do nosso entendimento e do nosso espírito. O nosso entendimento é que eu preciso viver cada dia mais confortavelmente, cada dia atendendo mais às minhas necessidades, e o meu espírito clama por alguém que deve viver cada dia mais próximo de Deus, para poder ouvir verdadeiramente qual o chamado de Deus para ele ou para ela, e assim viver de uma forma saudável, de uma forma feliz. E aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. É assim que funciona a vida cristã. É assim que funciona. Eu sei que dedicação não é uma coisa simples. Eu sei que dedicação de vida e plena, como a gente está falando aqui, não é uma coisa fácil de fazer. Mas algumas pessoas conseguem. E não são pessoas diferentes de mim e de você. São iguaizinhas, de carne. Quando a gente belisca, dói. Mas são pessoas que tomaram atitudes que talvez eu e você não tenhamos tomado. São essas atitudes que nós precisamos perseguir. A atitude de cada dia parecer mais com Jesus. Cada dia parecer mais com discípulos que seguem o Mestre. Dedicação plena é o grande desafio da nossa vida. Grande desafio. E eu quero terminar esse momento lendo uma carta que é uma das mais lindas e apropriadas para esse tipo de reflexão. A carta de Tiago. E ele diz no capítulo 2, a partir do verso 14, o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe abençoar, sem porém lhe dar nada, de que adiantará isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Esse é o desafio da igreja do Senhor Jesus. Nós podemos viver, talvez, é complicado a gente dizer viver de forma extrema como Damião, ou como Tim Elliott. É difícil dizer isso. Mas eu sei que Deus tem para cada um de nós uma carreira. Cada um de nós, Ele preparou uma carreira. E Paulo diz que nós precisamos correr a carreira proposta. Deixar de lado tudo que nos atrapalha. Todo pecado que nos envolve. E correr em direção ao prêmio. É isso que a gente tem que fazer como igreja do Senhor. Eu quero todos os dias
ter a liberdade de falar com a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele colocou diante de mim, sobre a necessidade de uma igreja que vive a dedicação completa, de uma igreja que não busca apenas movimento, mas que ela procura avivamento no Espírito, porque é isso que vai fazer diferença sobre a face da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê cada dia mais ousadia para viver esse evangelho. Lhe dê a mim e a você cada dia mais graça para quando ouvirmos o chamado, tomarmos posse dele e agirmos, porque ele tem esperado isso de nós. E eu não quero frustrar o meu Pai, e eu sei que você também não quer. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê muita direção, que Ele abra todas as portas necessárias e nos capacite para correr a carreira que está proposta para cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento. Por um momento de reflexão a respeito da vontade do Senhor, de como o Senhor quer ver a dedicação do templo. Pai querido, Israel, através de Salomão, dedicou um templo ao Senhor, um templo novo. E o Senhor se alegrou naquele momento, o Senhor encheu aquele lugar com a tua glória, mostrando que aceitavas a oferta daqueles homens, daquelas mulheres. Mas sabemos o que acontece na caminhada de Israel depois desse momento. Ele se afasta e ele começa a vivenciar tudo aquilo de novo que o Senhor condena. Pai querido, que cada um de nós aqui possa estar oferecendo sim ao Senhor um novo templo, a dedicação de um novo templo, que hoje não é mais construído por mãos humanas, mas é o coração de cada um de nós, é a mente de cada um de nós, a boca, as mãos, é a vida de cada um de nós, que é templo do teu Espírito hoje. E Pai querido, o que nós queremos te pedir, colocar diante de ti em primeiro lugar a nossa vida, mas te pedir, nos ajuda a não sermos um templo onde o Senhor precisa pedir permissão para entrar. Na verdade, o que nós queremos ser é um templo onde o Senhor tem liberdade para permanecer. Nós não queremos te deixar sair, Pai, para que esse templo seja usado de uma forma que te desagrada. Nós queremos permanecer como homens e mulheres que experimentam a santidade do Senhor, experimentam a ousadia do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, e assim atingir outras pessoas com esse amor. Vem habitar verdadeiramente em nós, Pai. Tem misericórdia, tu sondas a nossa vida, conheces as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas conheces também o nosso coração, que deseja ser um coração de adorador. Faz isso, para que nós possamos ser encontrados pelo Senhor, como homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade. Obrigado mais uma vez por esse momento. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Eu não sei o que é que Jardel, o que é que Deus falou no seu coração, mas eu quero te convidar para, junto com a equipe, nos dirigir nesse momento. E eu quero convidar você para, antes de sair daqui, você poder cantar a canção, você poder olhar para quem está mais próximo de você, talvez uma pessoa nova que você não conheceu, está visitando hoje esta casa de oração. Você procura saber o nome dessa pessoa, tá? E convida ela para estar celebrando ao Senhor contigo mais vezes. Nós temos aqui nas quartas-feiras o nosso momento de grupos pequenos de oração. Você tem liberdade para estar aqui também conosco. E próximo domingo,
pela manhã na escola bíblica para estudar a palavra de Deus de forma mais profunda, a partir das 9 horas da manhã. Nós temos à noite o nosso culto às 18 horas. E vocês são convidados a estar conosco em todos esses momentos, pedindo a Deus que torne a mim e a você, cada dia, pessoas que dediquem as suas vidas com excelência, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, vamos ficar todos em pé, vamos celebrar ao Pai. E após a finalização, todos estão convidados a comer um pedaço de bolo aqui ao lado. Só quem quiser, né? Tem bolo aí atrás, é? Muito bem. Então vamos celebrar, vamos comer bolo. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo.